A partir de agora, você ouve o programa respondendo suas dúvidas, questionamentos, respostas, o que você pensa, o que cita a Bíblia. Respondendo suas dúvidas. Já está no ar. Olá, 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 estamos chegando com mais um programa Respondendo Suas Dúvidas. Que bom nós estamos aqui com você nesta programação toda especial, seu programa amigo, companheiro de todos os dias, mais uma vez com você neste dia aqui muito especial. Hoje nós vamos receber aqui pessoas que vão falar sobre psicologia, sobre estilos parentais, ou seja, relações entre pais e filhos, sobre casamento, né? Então, se você tem alguma dúvida sobre questão aí de casamento, sobre como lidar com as pessoas da sua casa, da sua família, como lidar com filhos, se você tem dificuldade de lidar com seus pais, se você tem dificuldade de lidar com seus filhos, você vai fazer a sua pergunta neste primeiro bloco. Primeiro bloco, você tem meia hora para você enviar suas questões aqui para nós na nossa programação, e no próximo bloco nós vamos estar aqui acompanhando, né, junto com você as suas perguntas, e os nossos convidados estarão respondendo as questões aí para você. Então você pergunta hoje sobre estilos parentais, né, sobre satisfação conjugal. Será que isso é possível? Será que nós podemos lidar bem com os nossos filhos? Será que podemos ter satisfação no nosso casamento? Será que o casamento pode trazer satisfação? Não pode? Vamos falar sobre família. Para isso, nós convidamos aqui pessoas muito ilustres que vão estar hoje na nossa programação, pessoas que vão estar hoje pela primeira vez aqui no nosso programa também, e é uma satisfação receber você. Lembrando que você quiser fazer suas perguntas, você vai fazê-las no WhatsApp 11 96504 9910, 11 para você que está fora de São Paulo. Se você estiver em São Paulo, não precisa do 11, 96504 9910. 96504-9910 é o WhatsApp aqui da Rede Amor e Graça para você participar enviando as suas perguntas. Também eu quero lembrar para você que você pode nos assistir no canal do YouTube. Estamos com você no canal Amor e Graça, e hoje, excepcionalmente hoje, com você também no canal da Clínica Viva Psicologia. Hoje tanto Clínica Viva Psicologia como também o nosso canal do Amor e Graça aqui da emissora de rádio estão ambos transmitindo aqui a nossa programação de hoje. Nós estamos ainda aguardando a participação aqui da nossa amada doutora Verusca Gendorf, que está chegando aqui nos estúdios da emissora, mas nós já estamos aqui com o doutor César Pinheiro, mais uma vez aqui conosco. O Dr. César, que já esteve aqui na nossa programação, ele é professor universitário, PhD em Psicologia da Saúde, doutor em Psicologia e também terapeuta cognitivo-comportamental. Psicólogo clínico há mais de 2 décadas, então você vê que é muito distante, né, essa experiência do Dr. César Roberto Pinheiro. Doutor Professor César, prazer recebê-lo aqui mais uma vez no programa Respondendo Suas Dúvidas. Uma alegria muito grande estar aqui novamente, minha gratidão pelo convite. Nem sempre a gente consegue estar devido às atividades do cotidiano e tudo, mas sempre que a gente vem é uma oportunidade, né, de troca, de aprendizagem, de crescimento, né? Às vezes o ouvinte pode ter a impressão de que só ele está recebendo, né? Mas na medida em que a gente vai conversando aqui no programa, em que ele apresenta suas dúvidas, em que ele traz as suas inquietações, para a gente também é um processo de aprendizado, né? A gente vai descobrindo coisas novas e vamos crescendo também nesse processo, né, dentro do programa. Está certo, satisfação recebê-lo aqui. E agora nós vamos, sabe para onde, o doutor César? Nós vamos para Tailândia. Tá demais, nós vamos para Tailândia receber a nossa amada professora Juliana Pieroni. Ela já esteve conosco aqui na programação. Ela é psicóloga, mestrada em Psicologia da Saúde pela Unesp, com intercâmbio de universidade em Portugal, certificação internacional em educação parental pela Positive Discipline Association, especialização em psicologia positiva e há mais de 10 anos de experiência profissional atuando como psicóloga organizacional e clínica. Juliana, professora Juliana, prazer recebê-la aqui no programa.
respondendo suas dúvidas. Bom dia. Bom dia, por aqui, boa noite já. Boa noite, Tailândia, né? Isso, são 10 horas de fuso horário, espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem, e eu quero agradecer por essa oportunidade, como o professor César falou, de compartilhar informações, de aprendermos um pouco mais, de levar conteúdo, né, e apoio para as pessoas com um tema tão necessário como esse. Tá certo, ó, prazer recebê-la, muita saudade de você, você já esteve aqui uma vez no programa, estou muito feliz aí de estar aí com você. Você está em que parte da Tailândia? Nós estamos nesse momento numa ilha, e essa ilha fica distante da capital de Bangkok, então aqui a gente só chega por ferry, que eles falam, né? É a ilha Koh Phangan. Poxa, que bacana. Quem quiser assistir a professora Juliana, no canal do YouTube você consegue assistir aí a nossa programação. E recebendo ela pela primeira vez, seja muito bem-vinda, doutora Veruska Gendov, falei certo, Gendov? Exato. É psicóloga, especialista na área clínica há mais de 20 anos, desenvolve trabalho na área da psicologia jurídica, psicologia social e neuropsicologia, e apresenta consultoria para várias emissoras de rádio, televisão, jornais, revistas, podcasts, empresas, igrejas, escolas e projetos sociais em geral. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer estar aqui, um bom dia para todos. Que bom fazer parte desse trabalho tão bonito de vocês. Parabéns. Que bom, eu que agradeço pela sua presença. Eu tenho algumas perguntas que eu separei aqui para os meus convidados e eu vou perguntar aqui tanto para o Dr. César como para a doutora Veruska e também a professora Juliana, acerca de estilos parentais. Primeira pergunta, doutor César, para o senhor, o que significa estilos parentais? Vamos lá, então. Quando a gente pensa em estilos parentais, esse é um construto, uma teoria que ela vem sendo trabalhada já há pelo menos 50 anos, é lá da década de 60 que a gente tem as primeiras construções, né? A gente discute muito isso em psicologia do desenvolvimento, mas a teoria e depois a avaliação de estilos parentais, ela ingressa também na clínica psicológica. Estilo parental, falando de uma forma mais clara, a fim de que os nossos ouvintes possam compreender, estilos parentais diz respeito à forma como nós somos educados, né? A forma como nossos pais estabelecem, né, critérios ou como eles agem. A gente precisa diferenciar estilos de práticas, né? Então, práticas parentais diz respeito ao como eles executam esse estilo que eles adotam para nos educar. No decorrer do tempo foram surgindo, né, e foram sendo construídos alguns estilos, né? Convenciona-se chamar um estilo de autoritativo, e aí para a gente entender os estilos, a gente precisa entender outros dois conceitos, que é de exigência e responsividade. O que é exigência? Exigência diz respeito à forma como os nossos pais, ou aquelas pessoas que nos criaram, como que elas estabelecem regras, leis, limites, como que elas dizem, olha, até aqui você vai, até aqui não pode, você deve fazer isso, enfim, né? Mais regras, leis, os limites. A responsividade diz respeito mais ao campo do cuidado, do afeto, né? Então, como os pais, transmitem, né, e lidam com esse cuidado junto com os seus filhos. Então, os estilos parentais, eles surgem a partir da relação entre esses dois construtos, exigência e responsividade. Então, pais que a gente chama de mais autoritativos, ou aqui no Brasil convenciona chamar-se de democrático, eu sempre tenho um pouco de dificuldade, porque o termo democracia está muito associado à ideia da política partidária, então nem sempre o termo democrático ele cai bem. Então, por isso eu prefiro usar o termo que foi transliterado do inglês, né? Então, autoritativo. É aquele pai que consegue equilibrar bem essa coisa, né, da exigência, do limite, com a questão do afeto e do carinho. Por outro lado, tem aquele estilo que a gente chama de autoritário. O que é o autoritário? O autoritário é aquele pai, ou aquela mãe, ou enfim, aquela estrutura familiar que cobra muito mais, então ele é muito mais exigente e deixa a desejar no dado responsivo, no dado do afeto. Tá? O outro estilo a gente diz que é o indulgente, e aí eu só abro um parêntese aqui, me parece hoje, talvez até a doutora Veruska possa falar um pouco sobre isso depois, na minha experiência clínica, é o estilo que
dominante hoje, estilo indulgente. Pais afetivos, carinhosos, que procuram proporcionar o que há de melhor para os seus filhos, mas não conseguem estabelecer regras, não conseguem estabelecer limites, e isso também gera um certo déficit na formação. E por último, nós temos o mais complexo, que inclusive é categorizado até como patológico, né? Que é o estilo negligente, que é aquela família, aquela estrutura familiar que não proporciona nem limite, nem regra, nem afeto, nem carinho. A grosso modo, de uma forma muito rápida, a essência dos estilos parentais é essa. Está certo. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a doutora Verusca sobre estilos parentais, e o método eu vou deixar para a professora Juliana. Aliás, eu vou perguntar primeiro para a professora Juliana. Professora Juliana, acerca de métodos, é muito comum, eu já fiz até uma pesquisa sobre isso. Muitos pais, eles, na época que eles eram crianças, eles sofreram muita dificuldade, né, na sua adolescência, na sua infância. Eram filhos que não tinham nada, o pai não podia proporcionar para ele uma bola, um brinquedo, alguma coisa. E hoje, ele, depois que cresceu, ele falou assim: eu não vou deixar faltar nada para o meu filho. E aí dá tudo que o filho precisa, ele vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo. Esse método, como é que a senhora enxerga esse método? É um método bom? É um método de carinho? Porque o pai, ele faz isso na intenção que o filho tenha o melhor nessa vida, né? Já que faltou tudo para mim, para o meu filho não vai faltar nada. Como que você enxerga esse método de cuidar do pai para com o filho? É muito interessante a pergunta, e aí eu vou até colocar em partes práticas, no estilo da educação parental positiva. A gente faz bem essa divisão, como o professor César também trouxe, e esse estilo, professor Emerson, é o super protetor, o salvador. Então, são os pais que querem salvar os filhos. E aí, o que ocorre? A gente trabalha com o desencorajamento. Porque, veja, os pais querem, para tirar, com medo dos filhos sofrerem, não passar o que eu passei, eles querem fazer pelos filhos. E nisso você está fazendo por um excesso de amor. Então, amor dentro da psicologia positiva é uma força de caráter. Só que um excesso de amor, você pode desequilibrar a relação. E aí, o que ocorre? Você faz pelo seu filho, e como ele vai saber a força que ele tem? Na hora que ele precisar ir para a vida, ele estará desencorajado. E no futuro, como adulto, ele pode ter características de codependência. Então, ele pode entrar num relacionamento de dependência, porque ele tem sempre alguém que está ali super protegendo e salvando, né, essa pessoa. E aí ele está indo na contramão do que a gente fala na teoria da disciplina positiva, que é do encorajamento. Quando você tem um estilo parental saudável, você encoraja seu filho, sua filha para o mundo, para a vida, trazendo a força para ele, não fazendo por ele. Está certo, estamos hoje aqui num bate-papo muito gostoso aqui, ó, você no YouTube agora está vendo aqui todos os nossos convidados, né? Que legal, que bom, nós estamos aqui num bate-papo todo legal. Estamos aqui com a doutora Verusca, com o professor César e com a professora Juliana, doutor César também aqui conosco. Se você quiser fazer uma pergunta para nós, mande agora, você tem mais 15 minutos para você fazer as suas perguntas. No próximo bloco é o bloco do ouvinte, então você vai ter essa oportunidade de fazer as suas perguntas para os nossos convidados. 96504-9910. Daqui um pouquinho nós vamos entrar na questão conjugal também, de casamento. Então, se você quiser fazer uma pergunta para os nossos convidados, faça então agora, tá? Doutora Verusca, acerca dos estilos então parentais, esse estilo democrático aí que o doutor César trouxe para nós, é difícil entender. Nós tivemos aí uns anos atrás aí a experiência política, né, sobre a dificuldade da democracia, né? Quando você fala assim, um estilo democrático, né, parece que há muita liberdade. É difícil, né, a gente chegar ali a um consenso dessa questão. Então, muitos pais, eles não entendem o que é esse estilo democrático. Seria dar liberdade para o filho, para ele fazer o que quiser, não fazer. Explica um pouquinho mais sobre esse estilo democrático, por favor. É interessante, sabe? Porque as pessoas hoje em dia, principalmente hoje em dia, têm muita dificuldade de conseguir traçar esses limites. Até que ponto Sim. eu sou considerado um pai, uma mãe adequado, bacana, que consegue fazer com que esse filho fique feliz, ou que ele tenha aquilo que ele tanto pede e quer o tempo todo,
ou aquele pai que vai colocar regras muito rígidas, muito definitivas e que isso dificulta a vida do filho. Agora, é interessante porque nesse processo todo de atendimento clínico, a gente que atende, né, os professores, doutores, enfim, que atendem, sabem que os pais, eles vieram de um processo de muito autoritarismo, muitos limites, muita pressão, porque cada época que se vive, a sociedade, as regras da época ditam esse processo. Então, se a gente pensar na educação dos nossos pais, na educação dos nossos avós, a gente tende a ver que antigamente tinha uma certa rigidez nos processos de educação. E dependendo desses pais, o quanto eles tiveram essa convivência rígida, realmente eles dizem, não quero que meu filho passe por isso. Só que aí acabam sendo permissivos demais. E perderam a mão a ponto das pessoas buscarem esse limite em coisas muito complicadas, que é risco de vida. Como, por exemplo, a gente tem visto jovens cada dia mais se arriscando por uma selfie ou por uma situação completamente irrisória. Ou você vê hoje jovens que estão praticamente querendo morrer porque não sabem se frustrar. E esquece que a frustração, queridos, você que é pai e que é mãe, a frustração, ela é um componente essencial no processo de educação e amadurecimento da mente de uma pessoa. Quando a gente se frustra, a gente aprende a ressignificar, aprende a ser resiliente, aprende a buscar. E quando nós não vivemos isso, nós achamos que tudo tem que ser do jeito que a gente quer. Tudo tem que ser da forma como a gente determina e o mundo não é assim. O mundo não vai fazer tudo aquilo que eu quero. Existe uma construção. Então, o que eu tenho percebido hoje em dia é que essa democracia está muito mais ligada, pensando aqui na questão de educação culturalmente, nesse momento específico que a gente está vivendo, está muito mais ligado aos traumas que esses pais vivenciaram nos seus passados, do que realmente num estilo racional, reflexivo, adotado para essa educação dos filhos hoje. Então, eu faço até um apelo aqui para você que está ouvindo essa programação. Eu tenho certeza que tem um propósito para você estar nesse momento ouvindo essa programação na rádio. Reveja o que está sendo feito na educação do seu filho enquanto há tempo de salvar esse filho no sentido de construção, no sentido de futuro e de realmente a própria formação interna, né? De caráter, de forma de funcionamento. Desde criança você precisa rever como é que você está fazendo. Não é ser rígido, mas também não é ser democrático demais, porque todos os extremos são complexos para a vida humana. Está certo. Aproveitando aí a colocação da doutora Verusca ou doutor César, como equalizar então? Ela acabou de citar aqui que quase todos nós, os nossos pais quase todos vieram do regime autoritário. Como equalizar de ele não ser permissivo e não ser superprotetor? Porque geralmente, já que aconteceu comigo, eu vou fazer totalmente ao contrário com meu filho. Como fazer para ter essa equalização e chegar a esse pai democrático? Eu acho que para responder a sua pergunta, a gente precisa entender um pouco os impactos. Vamos pensar num estilo, a gente está falando de um estilo autoritário, falamos um pouco, vamos pensar no contrário, vamos pensar então num estilo indulgente, aquela família que favorece tudo, que dá carinho, cuidado, porque existe uma compreensão que ela vem às vezes do senso comum e às vezes até da ingenuidade, de achar assim, não, eu dei muito carinho para o meu filho, dei muito afeto, dei muito amor, e talvez você que está ouvindo a gente aí, você esteja se fazendo essa pergunta, poxa, mas por que meu filho ou minha filha está nesse caminho se eu fui tão afetuoso, tão amoroso, tão cuidadoso com ele? O que acontece é que a necessidade, acho que a doutora Verusca tocou numa questão fundamental e que eu defendo também, que é essa ideia da frustração. Pais têm muita dificuldade em lidar com o fato de ter que frustrar seus filhos. Poxa, mas ele queria tanto aquele brinquedo, eu fiz um sacrifício enorme, era tão caro, mas eu fui lá e comprei e ofertei para ele. Porque eu achei que ele merecia. Você não consegue entender muitas vezes que você também está comunicando alguma coisa de uma forma não direta a essa criança, de que você vai fazer qualquer coisa para atender às necessidades e às demandas que ele apresentar a você. Então, assim, quando a gente educa de uma forma indulgente, você gera um bom nível de autoestima, você gera um bom nível de confiança.
Mas essas crianças, ao mesmo tempo, vão apresentar um certo comportamento egocêntrico, elas vão apresentar um certo nível de desobediência, né? Então, como é que a gente lida com isso? Me parece que o primeiro passo tem que ser feito a partir do autoconhecimento. Você precisa conhecer um pouco mais de você. Será que eu estou realmente indo para o caminho certo com os meus filhos? E aí, tem muitas situações clínicas que, de repente, você se depara com pais que acabam conhecendo, né, um pouco mais de si, e o fato de conhecerem a forma como foram educados, eles conseguem fazer essa transposição, então, para a educação com seus filhos. E isso também gera mudanças no processo educacional. Eu acho que o primeiro passo, Emerson, passa pela essa questão do autoconhecimento, essa transformação, né? A gente fala muito em TCC, por exemplo, de reestruturação cognitiva. Em síntese, é você reestruturar pensamentos disfuncionais, formas disfuncionais de interpretar a realidade. Estilos parentais autoritários, estilos parentais indulgentes geram formas disfuncionais de pensar. Então, muitas vezes o pai, ou aquela mãe, ou a estrutura familiar, está tentando realizar alguma coisa positiva com seus filhos, mas nem sempre consegue. E tem um ponto interessante também, né? A educação e os traumas precisam ser sempre observados. Uhum. Porque tem duas medidas importantes que definem muito das suas atitudes no dia a dia. Então, quem está comandando essa educação é você ou é seu trauma? É sua educação ou é seu trauma? Não permita que os traumas dos pais interfiram a ponto de trazer traumas também no processo educacional para os seus filhos. Muito bom. Muito importante. Professora Juliana, a senhora corrobora aqui com o Dr. César? A senhora quer acrescentar mais alguma coisa na participação dele? Eu gostaria de acrescentar aqui a fala da Verusca, do César. Primeiro que, assim, o autoconhecimento, para você que está ouvindo a gente, como a Verusca falou, tem um propósito de você estar aqui, e a gente está compartilhando os nossos conhecimentos, contribuindo. Eu quero trazer uma reflexão. Vamos pensar no seu autoconhecimento também primeiro. Vamos, nesse momento aqui na rádio, descobrir, será que você sabia de estilos parentais? Vamos descobrir qual pode ser o seu estilo parental. Então, acho que é o primeiro momento. Se você está sem paciência e quando você vai falar com o seu filho, já tem que ser do seu jeito, rígido, autoritário, você está indo para um caminho do estilo parental autoritário, que não é o estilo que nós consideramos como saudável, e eu já vou chegar lá e os colegas complementam por aí depois. Agora, pode ser que com medo de você estar sendo muito rígido e autoritário, colocando regra para o seu filho, você está indo para um outro caminho, que é o inverso, né? Você está sendo extremamente permissivo. Não, eu vou fazer o que ele quer e eu vou proteger, porque eu vou dar a bicicleta que eu não tive, eu vou dar a escola que eu não estudei, e aí se mata de trabalhar, e aí vive naquele ciclo, naquele looping, né? E às vezes nem sempre o seu filho vai ter toda a responsabilidade de te devolver todas essas coisas, porque nem ele sabe dizer aonde que ele está nisso tudo, tá? Então, assim, existe também um estilo da parentalidade negligente, que nós já sabemos que muitas vezes, né, hoje nós falamos de família mosaico, então muitas vezes o pai não tem um relacionamento com o filho, ou é a mãe, então essa negligência, né, que é o estilo fantasma, também traz consequências para o futuro, e o que nós colocamos como consequência, eu não sou digno de amor, né, se eu não tive essa presença. Então, se você está ouvindo a rádio hoje e conhece que na sua família tem talvez essa negligência, como você pode ser um suporte afetivo para essa criança, para esse sobrinho, para esse neto? Você pode ter esse papel protetivo nesse momento. E aí, qual que é o estilo saudável que a gente coloca na disciplina positiva, nessa educação parental? A gente fala do estilo parental positivo, que une a firmeza com a gentileza. Ou seja, eu preciso colocar a regra, o limite para o meu filho. Só isso eu não negocio, mas eu posso negociar a forma que eu vou fazer isso. A forma será gentil. Então eu vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo aqui, Emerson? Dá tempo? Pode ficar à vontade, professor. Então vamos lá. Imagina, né? Vamos pegar uma criança um pouco menor aí, aquele momento de tomar banho. Meu Deus do céu, é uma loucura, né?
agora é a hora do banho. Não, porque eu não vou, porque eu tô brincando, porque eu tô jogando, porque aquela coisa, e aí você fala, meu Deus, né? Aí quem é permissivo fala, tá bom, que hora... tá bom, é verdade, você tá muito cansada, não sei o que. Quem é muito autoritário vai dizer, vai agora! E aí fica o terror, né? Acaba a noite, ninguém mais janta, porque fica aquele terror à hora do banho. Como que a gente equilibra isso? Se a criança responder, eu não vou tomar banho agora, eu tô brincando. Você pode falar assim, ok, eu percebo e sei que você está brincando. E aí a gente fala até para descer na altura da criança, porque na disciplina positiva, nessa parentalidade positiva, você cria a conexão afetiva. Então, quando você entende, olha, eu sei, eu compreendo, você está brincando, é o teu momento de brincar, você está sendo gentil. Mas na hora que você diz assim, só que agora é a hora do banho. Aí você é firme. E aí você pode colocar a gentileza para ele, agora é a hora do banho. Você escolhe qual brinquedo para você levar. Você quer levar o teu urso de pelúcia ou você quer levar aquela borracha que está ali? Então você negocia a forma, mas a hora do banho tem que acontecer. Fez sentido por aí? Ótimo, Total. Claro. Obrigado, professora. Olha, nós estamos ao vivo com você. Inclusive, você quiser assistir, né? A professora Juliana tá lá da Tailândia, gente. Agora lá é 10 da noite, 10h30 da noite. Ela está ali ao vivo para participar da nossa programação. Quer assistir o nosso programa? Você entra no canal Amor e Graça no YouTube ou no próprio canal da Clínica Viva Psicologia. Estamos hoje transmitindo em 2 canais, Clínica Viva Psicologia no YouTube e também no canal Amor e Graça aqui para você estar assistindo a programação. Inclusive entra lá, dá um joinha para nós, dá um like para nós. Daqui a pouquinho nós temos um sorteio de um livro aí dos sentimentos para todas as pessoas que estão aí participando da nossa programação. Vai ser uma satisfação presentear você com o livro dos sentimentos. Nós vamos a um break, é 1 minutinho, é rapidinho, e eu volto aqui com os meus convidados para falar sobre satisfação conjugal. Será que existe satisfação conjugal? Meu Deus do céu! Será que isso existe? Tem pessoas que falam, olha, eu não aguento mais a patroa, não aguento mais o patrão, como é que eu faço? Como é que eu lido com essa situação? Estamos hoje aqui ao vivo com a professora Juliana Pieroni, com a doutora Verusca Gendorf e também com o professor César Pinheiro, doutor César Pinheiro aqui conosco nesta programação toda especial. Você ainda pode fazer as suas perguntas no 965049910. Em 1 minuto eu estou de volta com você. Vamos lá? Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Você quer, professor? Chegou o livro dos sentimentos. Você quer aprender a diferença entre emoções e sentimentos? Quer aprender como conviver com as pessoas? Quer melhorar o seu comportamento? Quer vencer os seus traumas? Quer viver uma vida sentimental com muita felicidade? Então adquira o livro dos sentimentos. Acesse o site clinicavivapsicologia.com.br ou entre em contato pelo fone 11 97531 9966. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. É isso aí, lembrando para você que você tem agora mais, olha, uns 3 minutinhos para você fazer as suas perguntas aqui para os nossos convidados de hoje, né? Você pode fazer as suas perguntas para a doutora Verusca, para a professora Juliana e também para o doutor César. Doutora Verusca, que você sempre vê, eu sempre já via você em algum canal de televisão, não sei se foi no SBT ou doutora Verusca, foi na Record. Tô sempre acompanhando lá, vejo a doutora Verusca lá, né? E hoje está aqui na nossa programação especial. Vamos começar agora com a doutora Verusca. Doutora Verusca, satisfação conjugal. Me explica o que é isso? Existe isso, doutora Verusca? Tem pessoa que tá falando, não, esse pessoal não sabe o que faz. Como é que eu vou ter satisfação conjugal? Por que algumas pessoas perdem a satisfação conjugal? Como alcançar a satisfação conjugal? Olha só, é interessante. Eu sempre costumo trabalhar a ideia de que as pessoas, elas se casam para que elas possam construir uma identidade conjugal. E através dessa identidade, você poder desenvolver o seu estilo de vida, a sua forma de viver. Só que hoje em dia, a gente tem pessoas, né,
que a gente tem que entender que estão casando com suas mochilas. Cada uma vem com a sua história de vida, com sua cultura, com seus traumas, com seus estilos de comunicação, com seus perfis emocionais. E na hora que você vai colocar tudo isso embaixo de um teto, às vezes os atritos fazem com que as pessoas achem que o casamento é ruim. E na verdade não é o casamento que é ruim, é a forma como eu lido com a minha mochila e a mochila daquele com quem eu juntei embaixo ali do mesmo teto, casei, que faz com que eu sinta satisfação se é tudo do jeito que eu quero e insatisfação se é do jeito que eu não quero, né? O que eu costumo dizer para as pessoas, Emerson, é que as pessoas precisam entender que o casamento ele é uma construção. Vai ter momentos difíceis, vai ter momentos bons, vai ter momentos de felicidade, vai ter momentos de problemas. E quanto mais você criar uma identidade com o seu cônjuge, quanto mais você aprender a ser resiliente aos processos que acontecem, quanto mais você conseguir buscar momentos de satisfação no seu dia a dia, na sua rotina, né, na sua história de vida com o seu cônjuge, por mais que existam problemas, por mais que existam dificuldades, você vai se sentir feliz por aquele que você casou, por aquele que você conseguiu criar uma identidade conjugal, porque vocês estão construindo juntos. Nem sempre vai ser tudo fácil. Mas quando você tem um companheiro que você escolheu adequadamente aquilo que funcionava no seu perfil, a situação vai se tornar muito mais fácil. Agora, o que está acontecendo hoje? As pessoas estão escolhendo relacionamento de uma forma inadequada, estão escolhendo por carência, estão escolhendo porque apresentam vários bloqueios, querem fugir de casa, então pega o primeiro que aparecer para montar o seu casamento, e isso tem sido um problema. As pessoas não se conhecem. Que importante a fala do professor César aqui. O autoconhecimento evita tantos problemas na vida. Porque quando a gente se conhece, Emerson, nós não nos ajuntamos, não casamos com uma outra pessoa que pudesse ser algo muito diferente do que a gente está planejando na vida. Quando a gente se conhece, a gente escolhe melhor, a gente consegue construir melhor, a gente consegue educar os filhos melhor, a gente consegue lidar melhor com a sogra, consegue lidar melhor com o cunhado e cunhada, porque a gente se conhece, não é tudo que nos machuca, não é tudo que tira a nossa estabilidade emocional. Tá certo. E professora Juliana, fazer uma pergunta para a senhora, as pessoas que se casam hoje, elas sabem, será que sabem por que estão casando, até continuando aqui na ilustração da doutora Verusca, porque eu costumo dizer que o casamento é uma cerimônia em extinção, né? Daqui acho que mais uns 50 anos, 100 anos, quando você falar casamento, a pessoa, casamento, o que é casamento? A sua avó foi casado, o que é casado? Será que as pessoas compreendem hoje, nos dias atuais, o que é um casamento, a responsabilidade de um casamento, o que vai gerar a criação de filhos, a criação a constituição de uma nova família? Tem esse entendimento, na sua opinião? As pessoas hoje estão sabendo isso? Porque eu me lembro, na minha época, minha mãe, ela conversou com todas as minhas irmãs, vai explicar o que era um casamento para os meus irmãos. Olha, o casamento é assim, assim, assim. Hoje é difícil a gente ver esse mesmo procedimento. Olha, eu posso até trazer uma fala, pensando na parte especialmente clínica, que eu trabalho com adolescentes. Essa geração, podemos dizer assim, a geração do desapego, né? A geração do crush, a geração que agora existe o ficante sério, né? Então eles vão criando assim palavras, né? Cada vez mais para repensar essa situação de como eles estão se unindo, qual é o futuro do relacionamento para essa geração. Então, para essa geração é interessante até eu acredito que sim, a gente tem até que explicar o sentido, o propósito maior do casamento, que na concepção daquilo que eu trabalho, a gente fala muito em parceria. O casamento é uma parceria. E se hoje, né, eu estou focado somente nas minhas necessidades, se eu estou mais egocentrado, né, aquilo que é importante para mim, eu não tenho tempo para o outro, como que eu vou construir um relacionamento e um casamento? Em que hora eu vou ter que abrir mão das minhas necessidades para poder ceder e, ao mesmo tempo, encontrar uma parceria que saiba o momento que é a hora dela ceder para satisfazer as minhas necessidades? Então, nessa concepção, a comunicação, o respeito, o companheirismo, né, estar aberto à parceria, nem sempre é fácil. Cada vez mais, pensando no mundo do trabalho, esses jovens querem trabalhar sozinhos, têm dificuldades, às vezes, dentro do trabalho em equipe. Como vai ser para se relacionar sozinho? Né? Para
para entrar num relacionamento. Às vezes escolhe ficar sozinho. Então é algo a gente pensar como vai ser esse futuro dos relacionamentos. Por isso a importância dessa parentalidade saudável, que também se comunica, e a gente fala muito da comunicação não violenta e da escuta ativa. As pessoas não estão se ouvindo mais, elas estão escutando, né? Na verdade, elas estão não prestando atenção no que o outro está falando, e isso, para dentro de um casamento e de uma parceria, é um problema muito grande. E aí eu não respeito a necessidade do outro. Quando a minha necessidade não é respeitada, a conjugalidade, sabe, eu vou ficando insatisfeita. Então eu vivo para satisfazer o meu cônjuge, mas na hora em que eu preciso da parceria, ao contrário, eu não recebo. Então é uma recíproca, né, que tem que ser ali verdadeira. E nem sempre é fácil toda essa troca. Está certo. O doutor César, quando o senhor foi meu professor, já uns 50 anos atrás, né, muito tempo atrás, de psicologia, eu fiz um estudo onde nós chegamos à conclusão nessa pesquisa que de cada casamento, de cada 100 casamentos que aconteciam, né, metade iriam separar em 7 anos. Então 7 anos era a base mais ou menos que 50%, ou seja, se casaram-se 100 pessoas no sábado, 50 estariam separadas daqui a 7 anos. Na pandemia essa média caiu, né, muito, eu fiz essa pesquisa novamente, a cada 4 anos metade das pessoas vão se separar. Então tivemos vários casamentos aí no sábado passado, metade das pessoas estarão separadas daqui 4 anos. O que leva uma pessoa que deixou pai, mãe, filho, deixou toda a família, dinheiro, tudo para se unir uma outra pessoa, ou seja, gostava daquela pessoa, de repente acabou a satisfação, acabou o desejo. Por que a coisa é levada para este ponto e as pessoas deixam de gostar, simplesmente acabou tudo? Vamos lá. Para tentar responder a sua pergunta, eu vou retomar a questão dos estilos parentais. Pense na seguinte situação comigo, você que está ouvindo a gente. Você foi educado dentro de um estilo parental autoritário, tá? Você sempre teve que lidar muito com regras, com limites. Então seu pai, sua mãe era aquele tipo de pessoa que dizia assim: olha, você tem que chegar em casa até as 8 da noite, ou você tem que chegar em casa até as 10 da noite. Para tudo existia limite. Via de regra, o que a literatura nos diz é que pessoas que foram educadas dentro de um estilo parental são pessoas que tendem a não confiar nos outros. São inseguras. Desconfiam muito. Me parece que uma das questões centrais nos relacionamentos hoje diz respeito à questão da confiança. O advento das redes sociais. Então a gente tem um verbo que popularizou hoje no português, que é o stalker, né? Stalkear, né? Então as pessoas hoje, dentro dos relacionamentos, são stalkeadas. Então você vai stalkear onde a sua esposa está, onde seu esposo está, onde seu companheiro, sua companheira está. Você quer saber o que ele está fazendo, e se aparecer uma foto, ou se ele curtiu alguém, ou se ele marcou alguém. Isso diz respeito à falta de confiança. Estrutura um relacionamento que não tem fundamentos. Então, você traz, e acho que a doutora Verusca colocou muito bem aqui, né? Essa ideia da mochila. Eu costumo usar a ideia da mala, mas é a mesma metáfora, né? De que você vem para um relacionamento e traz a sua mala. E essa mala vem carregada de uma série de coisas, né? Eu brinco muito isso quando trabalho com casais, né? A coisa de que você começa a perceber a diferença do outro quando você casa pelo tubo da pasta de dente. Um gosta de apertar no meio, o outro gosta de apertar na ponta, outro gosta de levar o creme dental retinho. As nossas características, a gente vai trazendo ela para o nosso relacionamento. E isso tudo impacta, né? E para mim, uma questão central nesse dado do alto índice de separação, no alto índice de divórcios, diz respeito à dificuldade que as pessoas têm para confiar. Tem outras situações que a gente pode até compartilhar depois, mas acho que para mim uma dessas centrais é a questão da confiança. Então, doutora, traduzindo aqui o que o doutor César está trazendo, seria importante, antes de eu me casar, eu ver se eu confio naquela pessoa, se eu não confio, porque acho que é a coisa mais importante. Se eu não confiar, tem pessoas falando, não, depois que casa passa a confiar. Não, acho que aí vem mais desconfiança ainda. Então era melhor eu analisar isso primeiro, né? E eu vejo uma coisa interessante também, né? Além da questão da confiança, que é uma base, mas tem uma coisa também, que eu também tenho percebido, que é a fantasia. Uhum.
As pessoas estão idealizando um companheiro, uma companheira, se apaixonam pela idealização que elas têm, e na hora que elas verificam ali, convivendo, que aquela pessoa é muito diferente da idealização, elas entram em crise. Porque elas estavam apaixonadas por aquela imagem perfeita que elas criaram, por conta das suas dificuldades pessoais, emocionais e etc. E aí, como que eu derrubo isso agora? Eu estou vendo uma quantidade de pessoas muito grande casando com pessoas ruins, mas não perceberam porque estavam num processo de carência, num processo emocional de desestrutura, idealizaram aquela pessoa como incrível, e aí quando viram ali no dia a dia, acordou no outro dia e percebeu que tinha alguma coisa estranha com a idealização que elas tinham, entraram em crise grande. A quantidade de pessoas hoje, a gente tem que sempre estar bem alerta que as nossas carências nos impactam na hora de escolher uma pessoa para se relacionar. E aí, não adianta eu ficar fantasiando, não, só estava nervoso hoje, mas a pessoa é incrível. E começa a fantasiar porque a minha imagem está distorcida. Né? Então, cuidado, gente, não se relacionem por carência. Primeiro, resolva a sua carência. Resolva o seu processo emocional. Ah, eu sou ciumenta, resolve isso. Ah, eu sou uma pessoa instável, resolva isso. Ah, eu vou casar para ser feliz. Não, você primeiro vai se olhar internamente, vai ser feliz primeiro para depois você casar. Porque senão chegam com as estatísticas de hoje, depois da pandemia, Emerson, a cada 3 casamentos, 2 se desfazem em 1 ano. E isso é assustador, porque o tamanho do problema que isso se torna é gigante. As marcas estão desatualizadas, então, porque na pandemia era 4, agora já está assim, em 1 ano. Em um ano de 3 casamentos, 2 se desfazem. Isso é muito triste, porque existem sequelas nesse processo. Quando uma pessoa casa, não é só ela que está casando, são 2 famílias inteiras. Então, a cada momento que se desfaz um casamento, são traumas de todos os lados. Daqueles que se desfizeram, quanto conjugal, dos filhos, se tiver filhos, dos parentes, dos avós, dos pais. Então, tudo isso deixa marcas profundas. Hoje, nós atendemos crianças com depressão já a partir de pequenininha, 1 ano, 2 anos, por sequela de disputa parental. Então, que a gente possa ter um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de cuidado, porque família é algo sério, é um projeto sério. E ele vai abalar a estrutura de uma família inteira de cada lado se a gente não tomar esse cuidado. Tá certo. E professora Juliana, a forma que somos educados, ela pode influenciar na escolha do nosso parceiro, da parceira? Sem dúvida, né? A gente tem toda essa questão da aprendizagem, então a nossa referência, a nossa primeira, pensando na formação da nossa identidade, a nossa família é a nossa primeira socialização, é a nossa base, né? Então, a nossa referência, com certeza, vai partir daí. Então, os estilos parentais vão nos influenciar e depois, na sequência, a gente vai ter toda a influência da escola e depois do trabalho. Então, pegando nesse âmbito familiar, com certeza, os estilos parentais vão fazer essa contribuição. E, por exemplo, pegando aquele estilo parental super protetor, no meu futuro, o que eu posso fazer? Como a Verusca colocou, eu vou, na minha idealização de um parceiro, idealizar um salvador para a minha vida. Então, no lugar de olhar para dentro e resolver as minhas questões, e eu ir para o mundo e encontrar o meu espaço, eu me caso com alguém na esperança de que essa pessoa me salve. Pois essa pessoa, quando a paixão acaba e eu descubro que ela não vai me salvar, ela tá me pondo mais dentro do buraco, então eu troco. Aí eu caso de novo, como ela não resolveu para dentro, ela pode casar novamente na mesma busca de um salvador, de uma salvadora, e aí ela pode romper novamente um novo casamento. Então é muito interessante. Por isso a importância do processo do autoconhecimento. E por outro lado, estilos negligentes de parentalidade,
A gente pode criar um apego inseguro, como o professor César colocou, isso pode trazer uma consequência, eu deixo de confiar nas pessoas, então eu me apego me desapegando, sabe assim? Eu fico, mas não fico, eu vou, mas não vou, e daí eu tô junto, mas não tô, e aí fica aquele negócio totalmente bagunçado. Na primeira confusão, no primeiro desafio, eu tô fora. Porque, no fundo, né, como que eu vou me envolver com uma pessoa? Então, é muito complicado. Você que está ouvindo a gente, é muita informação, eu sei, mas para olhar para dentro e, assim, você tem a chave para resolver as suas questões e quem você escolhe para estar do seu lado é alguém para somar. Então, lembrando aqui, nós estamos falando de metáforas, muitas vezes a gente fala, né? Nossa, encontrei a minha metade, como se você então fosse pela metade, sem essa pessoa que você casou, então você é um ser humano que está andando na rua pela metade? Não, você é um ser integral. Você é uma pessoa inteira e que quando se casa vai se somar a outra pessoa. Então ela tem que agregar, ela tem que te ajudar. E ela vai te ajudar num casamento saudável, ela também vai te ajudar a se empoderar, a crescer, a uma pessoa que te apoia, que te incentiva a ir à frente. Não aquela pessoa, não, você não pode isso, você não pode aquilo, manipuladora, ou aquela pessoa, como nós falamos, possessiva, né? Então eu quero essa pessoa para mim e não é por aí o caminho. Então olhe para dentro de você, seja lá qual é o momento que você está passando aí na sua conjugalidade, mas existe a esperança. Está certo, estamos aí falando aqui ao vivo com os nossos convidados, programa ao vivo, estilos parentais e satisfação conjugal. Estamos aqui hoje com a doutora Verusca Gendov, professor doutor César Pinheiro e também a nossa professora Juliana Pieroni, que está lá na Tailândia. Gente, você quer assistir a nossa programação? Dá para você assistir, ó, o índice do YouTube aqui está aumentando assustadoramente. Daqui um pouquinho nós vamos ver, chegamos geralmente a 400 pessoas nos assistindo. Quero chegar hoje a 500, hein? 500 pessoas nos assistindo aqui na nossa programação no YouTube. É só você acessar o canal Amor e Graça. Hoje tem sorteio do Livro dos Sentimentos, hein? Entra lá no canal Amor e Graça, dá um like para nós, entra ali, nos ajuda a monetizar aqui a nossa programação. Canal Amor e Graça no YouTube. Você entra lá, dá um joinha pra gente e ajuda a gente a monetizar a nossa programação. Nós vamos começar agora o bloco das perguntas dos nossos ouvintes. Aqui você tem voz, aqui quando você manda a sua pergunta, nós respeitamos você e colocamos no ar. Então eu tenho a primeira pergunta aqui, aí vocês decidem quem vai responder, fica à vontade. A Michele de Itaquera, ela pergunta aqui: olá psicólogos, tive uma infância em que os meus pais se preocupavam mais em nos educar do que dar carinho e afeto. E até hoje é difícil para nós eles nos abraçarem, dizer eu te amo. Hoje percebo que isso tem refletido no meu namoro, pois muitas vezes me envergonho de demonstrar sentimentos. Como eu faço para vencer esse bloqueio? Tenho medo de perder meu namorado por parecer fria. Olha só, aquilo que nós acabamos de perguntar, né? Para a professora Juliana, se a forma que nós somos educados, se ela acaba interferindo na nossa escolha. Aqui a Michele de Itaquera trazendo essa referência. Quem quer comentar sobre a... Eu acho que fica claro aqui o exemplo que a nossa ouvinte traz, obrigado por partilhar a sua experiência, é exatamente o que a gente chamou de estilo parental autoritário, né? Que é um padrão que a gente tem das gerações anteriores à nossa, pais mais autoritários, que entendiam, e acho que a gente precisa compreender isso, né, de que eles tinham esse estilo não é porque faziam por mal, porque queriam nos prejudicar, é porque foi a herança que eles receberam e nos ensinavam desta forma. Então, tem horário, se não cumprir vai ter punição, vai apanhar, O Emerson acho que tem cara de que era uma pessoa assim, bem tranquila, não apanhava da mãe, né? Da mãe sim, do pai não. Meu pai bateu tantos meus irmãos que comigo ele já estava aposentado. Mas minha mãe pegou a cinta do meu pai e... É isso. batia. Minha mãe também era chegada num estilo de punição. É uma correia que era grossa, viu? É isso. Aprendíamos a partir, né, desse processo altamente negativo, né, de reforçamento. Mas a gente sabe, o próprio Skinner fala isso, né, de que a punição ela só funciona na presença do agente punidor.
Eu gosto de dar o exemplo do carro na estrada, né? A pessoa está andando numa via que permite 120, mas ela imprime uma velocidade lá de 160, apareceu o radar, ela reduz para 120, passou o radar, ela aumenta a velocidade. É mais ou menos isso que acontece. Então, apanhava e não fazia, mas não fazia na frente dos pais. Depois ia lá e fazia de novo, né? Então, punição, ela só funciona aí na presença de quem está punindo. Não é a melhor forma de educar, mas era o estilo que eles tinham. Só que isso tem impacto sobre a vida relacional, né? Tem um impacto sobre a vida relacional. E aí eu acho que a gente pode pensar um pouco nesse sentido. E eu acho que primeiro você precisa entender como esse processo te impactou. E ela já começa a ter alguns insights quando ela diz assim, olha, eu não consigo compartilhar meu afeto, porque eu acho que passa um pouco por isso, porque ela não aprendeu, ela não entendeu isso, ela não sabe o quanto que o afeto é importante, e ela só entendeu educação a partir desse processo punitivo, e aí então ela não consegue estender isso às pessoas com quem ela se relaciona, né? Tem um impacto significativo sobre a vida adulta. Então acho que passa primeiro por esse aspecto. Eu preciso entender, primeiramente, como isso me afetou. E tem uma coisa bacana também, o fato dela ter percebido desse insight, né? Então você que está ouvindo e de repente está percebendo. A verdade pode te ajudar a te libertar disso, porque todos nós podemos mudar. Sim. O autoconhecimento nos ajuda a rever muitas coisas. Então, se você também percebe que tem alguma coisa errada, não se acostume com aquilo que não está encaixando. Então, só o fato de você ter um insight, opa, peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso buscar ajuda. Isso aí. Eu não vou reproduzir mais aquilo que não está me fazendo bem. Então, o importante é a gente ter essa mudança. Se eu me acostumo a isso, eu não estou bem, mas deve ser pela educação, eu vou só arrumar um culpado. Foi a educação dos pais que fez isso. Tá, mas o que você está fazendo para mudar isso? Eu acho que esse é o grande motivo aí de virada de chave. Muito bom. Tá certo. Quer comentar alguma coisa, professora Juliana? Eu ia comentar bem brevemente, acho que é Michele o nome dela, né? Isso. Um pouco na linha do que a Verusca colocou nesse momento. Então, assim, ela pode ter vivido isso na infância dela, mas olha que bacana. Primeiro, você teve um insight em perceber que esse teu relacionamento já está te trazendo um crescimento. Porque através desse teu relacionamento, você vai poder aprender a como, né, a demonstrar o seu afeto. Então, é libertador e o processo psicoterapêutico vai te apoiar a, inclusive, perceber isso. E isso é uma conjugalidade saudável. Você poder atualizar aquilo que não foi bacana lá de trás. Então, não é porque você viveu a falta de afetividade, né, pensando até nas linguagens do amor, tem pessoas da linguagem do amor que tem essa questão do toque e de estar junto, você vai identificar a sua linguagem do amor, compreender e se atualizar no seu casamento. Você não vai precisar ficar nesse padrão lá de trás. Isso é extremamente libertador. Está certo, nós temos um áudio que nós vamos ouvir agora, uma pergunta de um ouvinte, e depois nós vamos responder no próximo bloco, e nós temos o nosso break aqui na programação. Então vamos ouvir um áudio de um ouvinte. Olá. Bom dia, Bispo, bom dia a todos, bom dia, doutora aí, eu esqueci o nome dela agora. Bom dia para todos. Eu queria fazer uma pergunta, assim, hoje a gente está vendo a geração, né? Eu vejo a geração de hoje, eu tenho 56 anos hoje, né? E a minha infância foi diferente, né? Nossos pais. E hoje eu vejo os meus sobrinhos de hoje que só falta bater nos pais, manda nos pais, né? E a criança, assim, logo de bebê já está com o celular na mão. E vejo as crianças hoje em dia, tudo é celular. Aí o que falam isso é normal e é a geração de hoje, né? Porque a nossa geração não teve isso, então a geração de hoje é isso aí, isso é normal. Isso é normal, doutora, a gente dar um celular na mão de uma criança de 2 anos de idade? Eu gostaria de saber se isso é normal. Tá certo, esse áudio é da Rosimeire, né? Rosimeire? Tá bom, Rosimeire, daqui um pouquinho nós vamos trazer a sua resposta aqui. É normal uma criança de 2, 3 anos já pegar um celular, estar ali
né, acessando as coisas, os sites, às vezes tudo liberado ali na mão da criança. Então daqui um pouquinho nós vamos responder a pergunta da Rosimeire. Estamos ao vivo aqui da Avenida Paulista, hoje com os convidados. Juliana Pieroni, ela está lá na Tailândia e está participando aqui do nosso programa. A doutora Verusca e o doutor César estão aqui conosco ao vivo na Avenida Paulista. Que bom nós estamos aqui na sua companhia. Nós vamos a um break, é rapidinho. Em 2 minutos estamos de volta com você, com a programação do Respondendo Suas Dúvidas. Então daqui a pouquinho nós vamos trazer a resposta da Rosimeire e também alguns áudios também que foram enviados para nós. Olha, dá para você entrar lá no canal, entra no canal Amor e Graça, dá um joinha para nós, dá um like lá para nós, para você monetizar a nossa programação, para você nos ajudar a pagar essa programação, e eu vou te agradecer de todo o coração. Canal Amor e Graça, entra lá, dá um joinha, assista o nosso programa, assista os nossos convidados hoje. Já estamos com 270 pessoas sintonizadas já conosco, em 270, quero chegar pelo menos a 400, hein? Ontem nós chegamos a 400, hoje eu quero chegar a 400 aqui, 400 pessoas nos assistindo, hein? Vamos lá, vamos ao break, volto já com você. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Ouça a Rede Amor e Graça em qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve. Chegou o livro dos sentimentos. Você quer aprender a diferença entre emoções e sentimentos? Quer aprender como conviver com as pessoas? Quer melhorar o seu comportamento? Quer vencer os seus traumas? Quer viver uma vida sentimental com muita felicidade? Então adquira o livro dos sentimentos. Acesse o site clinicavivapsicologia.com.br ou entre em contato pelo fone 11 97531 9966. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910.
É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Estamos aqui ao vivo com você, doutora Verusca Gendov, também com o professor doutor César Roberto Pinheiro e com a professora Juliana Pieroni, diretamente da Tailândia. Professora Juliana, vou deixar essa pergunta da nossa ouvinte para você, hein? A ouvinte perguntou se esse negócio dos filhos maltratarem pais, essas coisas todas, a Rosimeire, e deixar um celular na mão de uma criança. Qual é a sua ideia, qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu vou trazer assim 2 visões que eu acredito que é importante a gente saber. Uma de ordem prática e até mesmo médica. Então, a recomendação de pediatras de dar na área de neurologia, para todos os ouvintes aí, depois vocês podem pesquisar mais a fundo, mas a orientação da neurológica não é recomendado a exposição a telas até 2 anos de idade. Tá? De 2 a 3 anos de idade, ela deve ser o menor possível a exposição da tela. E de 3 a 5, a exposição pode ser até um pouco maior, mas deve ser limitada 1 hora por dia. Ou seja, esse é o mundo ideal. Agora vamos pensar no segundo aspecto que eu ia trazer aqui. A gente tem que trazer uma reflexão que, assim, a criança por si só, com 2 anos de idade, para ela ter um celular, ela não é um adulto. Ela não tem a consciência, então ela tem pessoas adultas que estão cuidando dela e deveriam saber sobre isso. E aí existe, né, sem julgamentos, mas aqui vamos fazer uma reflexão, a parte também boa para a família, que vamos deixar na tela porque dá menos trabalho, vamos falar a verdade. A gente, quando estuda da parentalidade, exercer a parentalidade nem sempre é fácil. Então, às vezes, na comodidade, né, a criança acaba que se acalma, não, então deixa ela na tela. Só que nós precisamos tomar essa posição, porque nós somos os adultos. A criança não sabe ali o que é melhor, o que não é melhor para ela. Exemplo, ela não vai tomar um remédio porque tem gosto ruim. Ela não tomaria. Então, nós poderíamos falar, é verdade, então não toma porque tem gosto ruim, né? Na questão da permissividade, não toma mesmo, tem gosto ruim. Não, nós precisamos entender e colocar, olha, tem o gosto ruim, mas isso é importante para você e é isso que vai te curar. Então, olha que interessante, nessa permissividade, pegando o que a ouvinte colocou, eu estou criando pessoas, inclusive, que são servidas. Quando eu me caso, porque nós estamos falando de outros estilos aí, não é? Quando você tem lá o pai que é o salvador e etc, ela vai buscar quem é o salvador. Quando você tem esse estilo permissivo, são crianças que estão sempre acostumadas, os outros vão fazer por mim. E aí, quando eu vou para o mundo do trabalho, quando alguém me contraria, eu não sei nem lidar, porque eu não sei lidar com a frustração, como a gente estava aqui no nosso debate. Então, eu trouxe esses 2 tópicos aí para a gente refletir. Então, a importância também de encontrarmos modos mais criativos, de estarmos um tempo de qualidade com estas crianças. Elas são crianças, nós que somos os adultos e precisamos protegê-las aí. Está certo. Obrigado, professora. Doutora? E tem até uma coisa importante, né? A gente tem que pensar aqui essa questão neuropsicológica agora. Vamos pensar agora dessa forma. Quando você tem um dispositivo eletrônico que você só estimula as pontas dos dedos e a questão da capacidade visual, você está fazendo com que aquela criança tenha uma diminuição no seu desenvolvimento. Crianças que utilizam cada dia mais cedo muitos dispositivos, e a gente tem visto muito isso, infelizmente, têm sido crianças com mais ansiedade, mais depressão, mais dificuldades de comando, mais agitação, ou seja, se os pais acham que jogar ali aquele componente digital na mão de uma criança pequena temporariamente vai dar sossego, eles não estão percebendo que aquele processo, aquele comportamento vai aumentar o trabalho que essa criança vai dar logo em seguida, porque ela vai ficar dependente daquilo
E cada dia mais ela vai ficar mais agitada, mais dependente, mais ansiosa, mais depressiva, mais inquieta. E isso no processo educacional é um prejuízo gigante. E sem falar do bloqueio cognitivo e de desenvolvimento que essa criança vai apresentar em detrimento de outra que brinca, que joga bola, que faz outras coisas que estimulam o corpo inteiro. Então, pais ou quem cuida de crianças, fiquem atentos a isso. Porque os prejuízos, eles vão ampliando e depois vai ficar muito difícil para essa família conseguir lidar sem tratar esse processo depois de forma terapêutica. Está certo. O doutor César, a Gilza de Guarulhos, ela fala assim, bom dia psicólogos, como agir na situação quando os pais querem viver a vida dos filhos, querem fazer as mesmas coisas que os filhos? Eu acho que essa questão é uma questão que a gente, talvez ela formulou a pergunta, a gente não tem muitas informações aqui de contexto, então vou tentar entender o que ela está pontuando aqui sobre pais que querem viver como se. Estou entendendo que ela está me dizendo o seguinte, que tem pais que estabelecem ou que apresentam comportamentos de adolescentes, por exemplo, se comportam como adolescentes, né? Eu acho que isso é parte desse processo que a gente vem discutindo aqui. Quer dizer, pais que não querem assumir de fato as suas funções. Outro dia eu estava conversando com um pai, fui atender um adolescente, e aí ele me falou assim, olha, meu filho, eu disse para ele que eu não sou amigo dele agora. A gente está construindo uma relação de amizade, mas neste momento eu sou pai e eu preciso ser pai dele. E eu preciso dizer para ele o que pode, o que não pode, o que ele deve, o que ele não deve fazer. E eu achei bem interessante essa fala, porque de fato a gente percebe que pais cada vez mais não conseguem entender o seu papel social. Qual é o papel social de um cuidador? A doutora Juliana falou aqui de apego inseguro e ela me fez pensar de novo na teoria do Bowlby, né, sobre a construção do apego, que é tão importante, que se dá lá na infância, né, e que diz respeito a você proporcionar a essa criança uma base segura para que ela possa se desenvolver de uma forma saudável. Quando pais se negam a cumprir o seu papel, né, dentro, né, da sua estrutura familiar, eles acabam não proporcionando as condições adequadas de desenvolvimento. Né? Para mim isso tem a ver, esse tipo de comportamento de pais tem a ver com a sua história de vida também. Não tiveram uma estrutura familiar que proporcionasse essa condição a eles, e eles, ou por temor, ou por alguma dificuldade de cumprir esse papel, acabam não exercendo de fato a sua parentalidade. E isso tem impacto significativo sobre o desenvolvimento dos filhos. Né? Pais que não querem ser pais, né? Que não assumem o seu papel. Está certo, nós temos mais um áudio, vamos tocar mais um áudio de um ouvinte? Bom dia a todos, meu nome é Indiara, eu sou aqui de São Paulo, Pirituba, e eu tô amando o programa, quero parabenizar a todos pelas informações, conhecimento nos liberta, né? E é uma pena que eu acabei pegando muito tarde o programa, não tô acompanhando desde o começo, mas mesmo assim, eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se está dentro aí do assunto, mas o meu questionamento é, eu tenho muita paciência com a minha filha, ela é uma menina muito boazinha, porém na hora de estudar é um karma. Toda vez que eu sento para estudar com ela, para fazer lição de casa com ela, é uma tortura. Eu tenho paciência e eu explico, mas eu vejo que ela fica muito aérea, muito perdida, e eu chamando, trazendo ela para a lição. E eu percebo que ela faz isso porque eu sou muito compreensiva. Ela mesma já falou, nossa mamãe, se fosse o papai, já ia ser assim, o papai já grita, o papai não sei o quê. E só que eu acho que pelo fato dela perceber que eu sou muito paciente, ela acaba abusando. Eu queria saber como que eu me posiciono para que eu consiga tirar dela o melhor proveito e para que a hora do estudo não seja uma tortura, nem para mim, nem para ela. Doutora Verusca. Olha, é muito importante a gente entender qual é o estilo de comunicação desse filho.
Eu tenho percebido também que, às vezes, os pais não sabem exatamente qual é o estilo. Ele é mais visual, ele é mais auditivo, ele é mais sinestésico. Qual é o estilo que ele se comunica? E quando eu ofereço, estrategicamente, uma forma que é compatível com a forma dele de aprender, eu consigo conquistar essa criança. Agora, talvez essa criança disse, quando o papai, talvez não seja necessariamente só pelo fato de ser mais rígido. Talvez o estilo de comunicação desse pai está mais próximo, de alguma forma, dessa criança. Isso é um ponto. A segunda questão é realmente com a questão do comando. Eu não preciso ser autoritário para fazer com que essa criança entenda a importância de estudar naquele momento, mas eu preciso ter uma voz mais ativa para que eu consiga ter comando sem o autoritarismo ali naquela situação, para que essa criança associe. Às vezes, as crianças nos testam. Se você conseguir aquele tom de voz naquela altura X, ela obedece. Mas se a sua corda vocal só for até uma voz mais branda demais, ele não obedece. Então, precisa ver se não é interessante essa mãe também fazer um trabalho para que ela consiga se sentir mais segura de fazer com que aquela voz seja ali mais de comando. Não, filha, vem cá, agora é hora da gente estudar. Vamos deixar as bonequinhas todas sentadas aqui, porque elas também precisam aprender. Seguindo a ideia da professora Juliana, de negociar, tendo o afeto e ao mesmo tempo o comando, mas também utilize a linguagem adequada dessa criança. E, de novo, o autoconhecimento ajuda bastante nesse processo. Eu queria só acrescentar um dado aqui, que eu acho que também é importante, complementando a fala da doutora Verusca, que é a questão de você observar o comportamento dessa criança, porque acho que tem uma questão para mim que às vezes a gente não percebe. Ela tem esse tipo de comportamento, né? Ela usou uma expressão aqui que me chamou a atenção e acho que é um pouco a minha veia de avaliação psicológica. Ela falou assim, que ela fica um pouco aérea, né? Ela usou essa expressão. Será que ela é aérea só na hora de estudar? Ou ela é aérea em outras circunstâncias? Ela fica aérea quando está vendo TV, ela fica aérea quando está numa brincadeira, quando está no meio de outras pessoas, de repente ela desliga. A gente precisa ter atenção porque pode ser uma questão que necessite de uma avaliação neuropsicológica, por exemplo. TDAH, pode, né? Por exemplo, estamos diante de um quadro de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, que exige uma avaliação bastante complexa, tem vários aspectos que você precisa avaliar ali, como impulsividade, você precisa avaliar questões que dizem respeito ao nível atencional, memória, porque muitas vezes essa criança, acho que a doutora tocou numa questão interessante aqui que eu nunca havia pensado sobre isso, que é a questão do tipo de inteligência, né? Me lembrei da questão do Gardner, das múltiplas inteligências, né? Quer dizer, como é que eu comunico com essa criança? Eu sou mais sinestésico, eu sou uma pessoa mais focada aqui na questão da linguagem, dos números, como é que eu comunico? Eu acho que isso é um dado que a gente precisa levar em consideração. E eu acho que na outra ponta está assim, vamos avaliar, será que é o estilo parental? Será que é a forma como eu me comunico? Ou será que de fato tem uma questão de avaliação psicológica? Porque a gente não pode descartar isso também. Sim. Porque ela só não consegue fazer lição em casa, na escola ela consegue. Como é que é o rendimento dela? Acho que a gente precisa ter uma avaliação mais global. E sim, com o pai funciona, com a mãe não? Sim. Quando tem um adoecimento, e é importante para você que está em casa entender que quando existe um adoecimento, a criança vai apresentar o mesmo comportamento em qualquer situação. Mas se ela tem variações, então os ambientes de alguma forma estão favoráveis a essa modificação. É importante, muita importância aí na colocação. Está certo. Inclusive, só para complementar, uma questão de também verificar com a escola nessa multidisciplinaridade de olhar. Então, como a doutora Verusca falou, será que nessa situação, na escola, ela capta e em casa ela tem essa demanda? Talvez esse tempo que ela passa com a mãe, para ela é afetivo. Então, nós podemos, né, tendo avaliado e estando ok a questão neuropsicológica e estando ok a questão escolar, eu posso cuidar de mudar esse momento de qualidade com a minha filha, porque ela está querendo afetivamente esse momento, para que a gente possa ter esse momento junto sem o estresse do estudo.
Porque, né, por trás, imagina que é sempre quando a criança nos traz uma demanda, o adolescente uma demanda, vamos usar a metáfora do iceberg. Como ela se comporta é a ponta do iceberg que você vê acima da água. Mas é assim, ter a compaixão e a paciência enquanto pais, que nem sempre é fácil, o que o meu filho está tentando comunicar por trás desse comportamento. Aí você se encontra num elo para o fio da meada de uma comunicação saudável. Está certo, nós vamos aqui então às nossas últimas perguntas aos nossos convidados, depois eu vou dar aquele tempo para vocês darem suas considerações finais sobre o tema e também suas mídias sociais. Eu vou começar aqui com a doutora Verusca. Estilo parental, ele pode trazer impacto sobre o relacionamento e existe, doutora, algum estilo parental que favorece o relacionamento e a satisfação conjugal? Olha, eu gostei muito da palavra do Dr. César, a questão do equilíbrio, né? Quando a gente tenta sempre buscar equacionar as coisas, a tendência da gente ter sucesso é maior. E nas relações não é diferente. Nós precisamos sempre aprender a conversar melhor, expressar melhor o que você está sentindo, aprender a ouvir o outro também nesse processo, porque às vezes a gente só quer falar e a gente não quer ouvir. Nós precisamos ter tempo de falar e tempo de ouvir o outro. É possível sim você ser feliz no seu casamento. Eu vejo isso na realidade de muitas famílias e principalmente quando a gente aprende a entender o nosso jeito de ser, entende o jeito de ser do outro e constrói uma identidade conjugal a partir disso. Quando eu quero construir realmente uma família, eu quero realmente construir uma história com alguém, eu preciso entender que as mochilas, como eu disse agora há pouco, elas vão precisar habitar o mesmo espaço. E essas mochilas não podem ser impedimento para uma felicidade conjugal. Então, que eu aprenda cada dia mais sobre a minha história, cada dia mais sobre a minha forma de agir e ser, sobre a história da minha família e que eu receba aquela pessoa que está ali casado comigo. Aquela mochila, aquela história, aquela família. Quando a gente casa com as famílias também, elas também fazem parte dessa mochila. E tudo aquilo que de alguma forma faz parte dessa mochila, eu preciso aprender a receber e me doar. Equilibrar os processos. Então, a melhor forma é criar essa construção de identidade para que eu possa, de uma forma equacionada, junto com o cônjuge, criar o nosso estilo. Não é porque na nossa mochila também tem traumas ou tem processos que eu tenho que ser um processo ruim para o meu filho. Se eu consigo identificar que existem dificuldades, existem falhas que podem ser melhoradas, situações que podem ser ampliadas, então que a partir de mim as coisas possam ser melhoradas. E que eu consiga fazer isso com o outro pela qual eu estou casado. Então, construam. Eu acredito muito nessa construção e nesse equilíbrio. Eu tenho certeza que os comportamentos vão ditando muito a regra. E se eu não consigo fazer isso sozinho, é hora de buscar ajuda. Nós temos aí quase 500 mil de psicólogos formados no nosso país. Nós temos especialistas que podem ajudar. Então, busque aquele que vai, de alguma forma, em encontro com a sua dificuldade. Busque aqueles que sabem que vão te ajudar naquela dificuldade. Então, eu creio muito que ninguém precisa viver uma situação ruim se você tem como sair disso. Está certo. Doutor César, estilos parentais, muitas vezes o pai, ele acha que, sei lá, ser mais permissivo com o filho e a mãe acha que tem que ser mais radical com o filho. Isso pode causar impactos no relacionamento e existe algum estilo parental que favoreça o relacionamento de um casal? Eu acho que dentro da teoria de estilos parentais, me parece que o estilo que consiga equilibrar tanto exigência quanto responsividade, né, como a gente falou, afeto, cuidado, enfim, tudo aquilo que caracteriza o ser responsivo, parece que esse é o estilo ideal. Né? Então, na medida em que eu venho de uma família que me diz assim, olha, você tem limites, você pode ir, mas até aqui, daqui não é adequado passar, eu transponho essa situação também para o relacionamento. Então, eu tendo a respeitar também os limites dentro de um relacionamento, de não extrapolar e invadir
o outro. Porque às vezes a gente tem um pouco essa ideia equivocada, né? A doutora Juliana colocou muito legal essa questão da metade. Nós não somos metades, nós somos inteiros. E entramos num relacionamento inteiros. Então eu preciso respeitar a inteireza do outro. Isso seria uma metadifobia? Não, porque tudo agora é fobia, então... Eu preciso respeitar o outro, né? As suas características, e eu não posso invadir. E preciso acolhê-lo como ele é, porque eu escolhi casar. E essa coisa de dizer, não, eu vou modificar, depois que casar, eu vou colocar a coisa do meu jeito. Não, gente. Você conheceu a pessoa daquela forma, você sabia como era, você escolheu casar com aquela pessoa, ela não vai ser diferente quando casa. Ela vai ser sempre aquela pessoa. Né? Então, a doutora Verusca falou de casar com gente que tem, usou a expressão ruim, né? Quer dizer, que tem essa característica, esses traços, que você sabia como é que era. Você escolheu essa bicicleta, agora pedala. Se você não tem não quer esse relacionamento, então é melhor que você rompa ou que você não se case do que você entrar dentro de um relacionamento e a partir disso achar que você pode modificar o outro, né? Então eu acho que é importante fazer essa leitura antes de assumir um relacionamento, e quando você está dentro de um relacionamento é importante respeitar essas diferenças, a questão dos limites, né, que são importantes, e o dado do afeto e do cuidado, para mim também ele é muito importante, né? Você não pode ofertar aquilo que você não recebeu. Se a pessoa vem de um estilo parental mais autoritário ou negligente, onde ela não recebeu afeto, ela não tem como ofertar isso. Não tem como. Ela vai precisar primeiro trabalhar internamente isso com ela, a fim de que então ela possa ofertar, né? A gente ouve muito essa queixa assim, porque o meu esposo é frio, ou porque a minha esposa é fria, porque ela não me dá carinho, não me dá afeto, né? Bom, mas é só agora? Será que você não enxergou isso antes? Porque a pessoa já era assim, né? E só intensificou naturalmente na medida em que eles passaram a conviver. Tá certo. Professora Juliana, há uma competitividade entre pais. Não adianta falar que não, é uma palavra que o professor César gosta muito, né? Inconscientemente. Ah, sim. O consciente, ele adora o Freud, né? Inconscientemente, os pais brigam pelo afeto do filho. É lógico que a mãe quer ser mais amada pelo filho, que o filho goste mais dela do que o pai. E muitas vezes existe uma briga, né, nessa questão dos estilos parentais. Então o pai quer tratar de um jeito para agradar mais o filho, a mãe acha que aquele jeito está errado e não quer tratar o filho daquele jeito, o filho tem que ser tratado de outro. E isso chega muitas vezes até a quebrar um elo, o casamento, a satisfação conjugal. Como equalizar, hein, professora Juliana, como equalizar essa situação com os pais, entre os filhos, e quando há separação a briga fica pior ainda, porque eles deixam o filho como moeda de troca, então aquela briga muito constante. Como podemos fazer nessa situação? Tá certo, então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode pensar é na perspectiva do casamento como uma conjugalidade que vai refletir na forma que você vai educar essa criança, que daí é a parentalidade. Então, vamos lá. Quando, no casamento, na parceria, eu já não estou em acordo com o meu cônjuge, né, ou com a pessoa que eu me relaciono, com o pai do meu filho, a mãe do meu filho, como nós nos desentendemos na frente do nosso filho, um tira a autoridade do outro. E isso pode gerar uma confusão muito grande também para a criança, para o adolescente, porque ele já sabe, opa, para pedir para sair com os amigos, eu sei que a minha mãe vai dizer que é para eu falar com meu pai, mas eu sei que quem me deixa mais é meu pai do que minha mãe, e a criança e o adolescente, eles vão saber muito bem articular isso, né? Então aí a gente tem um grande desafio a ser pensado. Como que a gente harmoniza isso? Sempre lembrando da importância da comunicação. Então, assim, como esse casal pode se comunicar? Conflito. Como que eu posso conflitar? Eu me desentendo na forma que eu quero educar meu filho, mas eu vou conversar isso entre nós, dentro do nosso casamento. Não na frente da criança e do adolescente, porque isso pode gerar uma confusão muito grande e margem a ter uma visão diferente do pai e da mãe, né? E aí entra nessa competição, o que é totalmente, como a gente coloca, né? Quando até outro ouvinte pergunta se era normal na psicologia, e aí meus colegas podem também acrescentar,
Mas na psicologia a gente fala muito sobre ser saudável ou não saudável, né? Porque o âmbito normal, aí a gente entraria em questões filosóficas, sociológicas e por aí vai. E aí, especialmente quando você pensa nessa confusão do casamento, já que está da separação, então eu já me separei e nós temos uma criança, o quanto nós sabemos dos desafios da alienação parental. É um pai falando mal da mãe para o próprio filho, estando separado. Porém, isso pode acontecer numa família que eles estão ali casados também. Ou seja, isso traz uma confusão para a criança e para o adolescente que ainda está em desenvolvimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O problema entre o casal não deve ser passado ali, né? Deve ser evitado passar isso para a criança e para o adolescente, porque senão isso gera uma confusão, inclusive para a própria formação da identidade. Está certo. E doutora Verusca, é possível mudar o impacto do estilo parental a fim de melhorar, né, o nível do casamento, a satisfação conjugal? Será que é possível, se os pais se conversarem, deixar um pouquinho o ego de lado, deixar um pouquinho aquela... né, o egocentrismo e falar assim, poxa, é pro bem do nosso filho, né? Porque como a professora Juliana tocou no assunto, na separação, muitas vezes o pai joga o filho contra a mãe e a mãe joga o filho contra o pai, não entendendo que ali tem uma pessoa, um ser humano, uma pessoa que talvez que crie traumas, revolta na vida dele, né, que crie inimizades, né? Não é porque eu não me dou mais bem com meu marido, com a minha esposa, que eu tenho que chegar assim e jogar o filho contra, né, essa pessoa. Eu não estou bem com ela. Como deixar o filho fora dessa situação e como fazer para mudar esse impacto no estilo parental para não prejudicar o relacionamento com aquela outra pessoa? Nós precisamos desenvolver uma percepção muito grande sobre nós mesmos. E a partir do momento que eu percebo que eu preciso de uma mudança, aí eu também tenho que desenvolver uma coisa chamada vontade. Eu tenho que perceber e tenho que querer mudar. Quando eu consigo ter esses dois componentes, eu posso mudar. E aí eu vou buscar a forma para isso acontecer. É aí que eu vou buscar a estratégia psicoterapêutica, eu vou buscar uma ajuda, alguma coisa que eu possa contribuir naquela realidade para que possa ser modificado. Agora, o problema é que as pessoas dizem que querem mudar, mas a culpa é do outro. A gente escuta muito isso, Emerson. Eu quero mudar, mas o outro que é culpado dos processos que acontecem comigo, não. Foi permissivo. A partir do momento que eu fui permissivo, que o outro me destruísse, então eu permiti isso. Então peraí, vou ter que zerar isso e perceber que eu agora preciso me movimentar nessa situação para que as coisas possam modificar. Agora, sobre a questão parental, vocês não sabem como é complexo isso, para vocês que estão acompanhando, o que isso causa na vida de um filho. Nós já recebemos em consultório, Emerson, crianças, adolescentes e adultos com marcas profundas que desenvolveram depressão por desgaste mental, por ter que esconder o afeto que sentia por mãe ou por pai para não desagradar a mãe ou o pai. Processos de ansiedade porque ficava ali esperando e o pai não apareceu, porque às vezes a mãe chantageou, porque às vezes disse que o pai ia vir e na verdade só mentiu, não avisou o pai para vir. Então fica nesse jogo de chantagem entre mãe e pai e esquece que aquela vida que está ali é uma construção dos dois. E que aquela criança, aquele adolescente está sendo prejudicado mentalmente. E que essa criança, esse adolescente, infelizmente, pode desenvolver um grau grave de depressão e de tentativa de suicídio por conta do que eles estão fazendo. Então, vamos ter um alerta nisso, gente. A nossa juventude precisa de amor e de afeto de mãe e de pai. E não é porque o casal se separou, é que a criança ou o adolescente tem que deixar de gostar de um e do outro. Ela tem uma configuração de um e tem do outro. E quando você divide os espaços, você vai ter o seu canto na casa da sua mãe, o seu canto na casa do seu pai, você vai poder conviver com ambos. Não tem nada que pague a paz
no meio de uma família que, mesmo numa desestrutura de separação, tentou buscar uma solução pacífica entre todas as coisas. Tanto que os pedidos de guarda hoje, para tentar equilibrar isso, era que deixasse acessos mais fáceis para que essa criança pudesse ter acesso à mãe e ao pai na hora que ela quisesse. Mas, infelizmente, por guerra, muitas vezes, dessa mãe e desse pai, isso não está sendo possível. Então, gente, pense que não só você, mas eu tô com raiva, tá, mas você tá com raiva, você tá descontando na pessoa que você ama, que é seu filho? Porque se você tá com raiva do outro que você desfez o casamento, mas você tá atingindo aquele que você diz que ama acima de tudo, que é o filho, que muitas vezes, para você que é mãe, saiu de dentro de você, ou para você que é pai, que você diz que ama esse filho. Será que esse amor não pode ser grande tanto quanto a ponto de você abrir mão do seu sentimento de irritação, de raiva, para que esse filho tenha qualidade de vida mental? Então, que a gente possa pensar um pouco mais, construir um pouco mais, para que todos possam caminhar. E uma última coisa, quando um casamento se desfaz, porque muitas coisas aconteceram com ambos e não cuidaram. Se vocês não tratarem dentro de vocês essas desestruturas, esses processos que foram o motivo desse processo de solução aí conjugal, vou chamar assim, não adianta casar 50 vezes, porque vai acontecer a mesma coisa. Porque o problema está na mente de cada pessoa. E é o processo que eu preciso corrigir. Eu preciso tentar identificar o que foi que aconteceu comigo e mudar. Agora, enquanto eu culpo o outro, eu fujo das minhas próprias responsabilidades. Está certo. E, doutor César, a última pergunta, depois eu vou dar os 5 minutos para vocês fazerem as considerações finais. Esses estilos parentais disfuncionais, então, que problemas eles podem causar, gerar na vida da pessoa, da família? A gente falou algumas coisas já aqui, né? Por exemplo, o estilo autoritário, ele gera pessoas mais pouco autoconfiantes, com baixa autoestima, como diria o Dr. Albert Bandura, com baixa autoeficácia. Eu acho essa autoeficácia um construto muito interessante da gente estudar, né? A ideia de autoeficácia é a ideia de que você acredita nas suas habilidades. Ou a palavra da moda agora é potencialidades, né? Você acredita nas suas potencialidades. Eu acho que muitas vezes a gente percebe isso em clínica, eu percebo muito isso no consultório, a gente atendendo, e a pessoa, ela chega para um processo de atendimento, você faz uma avaliação com ela e verifica, por exemplo, baixa autoeficácia, e você vai tentar entender o processo onde se construiu. Isso tem a ver com um estilo parental mais autoritário, em que a pessoa não tinha possibilidade de expressar o seu potencial, as suas qualidades. Então ela demonstrava baixa autoeficácia. Por outro lado, né, uma das nossas ouvintes falou assim que os filhos até estavam batendo nos pais, né? Então, um estilo parental indulgente, ele vai levar a esse processo. Porque você até pode formar pessoas autoconfiantes, mas você vai formar pessoas também excessivamente egocêntricas, que acham que podem tudo. Então é aquele cidadão, por exemplo, que ele pega o carro e ele passa, por exemplo, pela faixa de pedestre ou pela ciclovia, e que ele não vê problema nenhum nisso, em ele entrar na frente do outro. Esse comportamento que a gente costuma dizer que é um jeitinho brasileiro, não, isso não é jeitinho brasileiro, não. Isso tem a ver com um estilo parental muitas vezes indulgente, que você começa a tirar vantagem sobre o outro, que você acha que você não precisa respeitar as normas sociais, as regras que foram instaladas. As regras são para os outros, eu não preciso de regras. Esse é o tipo de impacto que um estilo parental inadequado tem, formando exatamente comportamentos altamente disfuncionais, que não respeita o outro, que não está atento ao limite do outro, ou que gera pessoas com baixa autoconfiança, né? Então, acho é um tema muito rico e que a gente pode explorar em outros programas, mas me parece que essas questões, elas estão presentes, e eu tenho a vivência da clínica psicológica, isso aparece muito, muito, estilo parental impactando, e muitas vezes a pessoa não consegue deslanchar num relacionamento, ela não deslancha na vida profissional, porque ontem mesmo, né, eu ouvi um relato assim de que a pessoa, ela transitava de uma empresa para outra, porque o que acontecia? Ela chegava, era contratado, currículo ótimo, um profissional muito gabaritado, mas quando era colocado diante de uma pressão,
como se diz no senso popular, no senso comum, espanava. A pessoa não conseguia dar conta da pressão e aí ela não tinha capacidade de enfrentamento, porque ela não confiava nas suas capacidades. Então ela preferia mudar de empresa do que seguir naquele processo. Está certo, falamos hoje sobre estilos parentais, satisfação conjugal. Eu quero agradecer aqui muito intensamente meus convidados. Hoje estivemos aqui com a professora Juliana Pieroni, ao vivo ali da Tailândia, né? Tailândia, não é Finlândia, não, é Tailândia, viu? Finlândia seria mais perto, Tailândia. Na Ásia. Ela está na Ásia, ali perto do Japão, né? Ou seja, lá, enquanto nós vamos viver ainda a nossa quinta-feira, ela já desfrutou da quinta-feira dela, já aproveitou, já almoçou, já jantou, já viveu um dia maravilhoso e nós ainda vamos viver o nosso dia aqui. Eu quero agradecer também a doutora Verusca Gendorf aqui pela sua participação e o professor doutor César Pinheiro também por estar aqui. Eu vou dar 5 minutos para cada um, começando pela nossa ilustre professora Juliana. Professora Juliana, eu vou dar 5 minutos para você comentar alguma coisa sobre o final. Como disse o doutor César, é um tema muito amplo, né? Não dá para em 5 minutos a gente falar tudo sobre o tema, mas suas considerações finais e como que as pessoas podem encontrar a professora Juliana, quais suas mídias sociais, por favor. 5 minutos, vamos lá. Tá certo. Vamos lá. Bom, eu quero fazer aqui, primeiramente, 3 apontamentos. Um é uma grande coincidência, então nós estávamos falando aqui de casamento, estilos parentais. O principal motivo de eu estar aqui na Tailândia, até para contar um pouquinho para vocês, é um casamento de um grande amigo nosso, meu e do meu marido, que se casou, um brasileiro que se casa com uma russa. Então, olha que interessante, pudemos vivenciar uma cerimônia e em inglês, porque os pais da família não entendem o inglês, ele não entende o russo, precisou se escolher qual que era a comunicação. E onde eu quero chegar com tudo isso? Vivenciando aquele casamento e aquela cerimônia, apesar das pessoas não estarem, vamos dizer, tecnicamente entendendo a linguagem, a gente podia perceber a força do amor. E a psicologia positiva estuda o amor como uma força. Então, assim, apesar de todas as dores que nós passamos e que nós estamos discutindo aqui de estilos parentais, o propósito da formação de uma família, a base é o amor. Ninguém casa primeiro para separar, ninguém tem uma criança depois também para prejudicar essa criança e para machucá-la. Só que a gente acaba se atrapalhando, né? Então, assim, a essência é o amor, mas o conflito da convivência, muitas vezes, vai prejudicando e esse amor vai ficando de lado. E aí, o segundo tópico, né, que eu falei que seriam 3, o segundo tópico que eu quero trazer aqui como uma reflexão, até nesse momento de cultural que eu estou vivendo aqui na Ásia, eles trabalham muito, né, pelo budismo, eles trabalham a questão da meditação, sabe? Então, assim, processos meditativos associados à psicologia também são fontes de autoconhecimento. Então, é esse aquietar-se para dentro, para eu também entender o que está acontecendo comigo. A gente se atropela, então você não sabe quais são as suas necessidades, coloca às vezes no papel de vítima, e aí o outro que é o culpado, ou você pode ir para um outro caminho, eu vou salvar todo mundo, porque eu preciso salvar agora que eu conquistei alguma coisa, né? Então, assim, não precisamos entrar nesses papéis. Então, qual é o momento que você tira? E a meditação não precisa ser aquela meditação de 30 minutos, 1 hora, que você para. Existem N formas de você aquietar-se para dentro. Você pode descobrir aí a sua forma. O terceiro item que eu quero trazer aqui, que é fundamental também, é o seguinte: eu quero falar um pouco da parte clínica, que é um pouco sobre o sentimento que eu vejo nas orientações aos pais de culpa. Né? Então, assim, eu quero trazer a reflexão para você que está ouvindo a gente sobre romper ciclos. Nem sempre tudo o que você está vivendo nesse momento com a sua família e com seus filhos, você escolhe consciente. E não é porque você viveu um estilo parental na sua infância, autoritário, permissivo, que no seu casamento e na sua família atual você precisa repetir esse ciclo. Ou seja, quebrar padrões não é fácil. Por isso, eu trouxe aqui a técnica, né, do aquietar-se para dentro, e uma delas é a meditação, ou a atenção, estar no aqui e agora. Por isso, também, uma outra técnica que é a psicoterapia. Então, veja,
Você pode ter vivido na sua infância, né, momentos desafiadores em relação à vivência com os seus pais, mas como na sua vida adulta, você pode quebrar ciclos e encontrar uma pessoa de forma saudável e atualizar tudo isso fazendo escolhas diferentes, né? Vamos pegar a nossa ouvinte, acho que era a Michele. Olha que oportunidade bacana. Ela já teve a percepção que nesse namoro, né, esta pessoa que ela se uniu, este ser integral, não a metade da laranja dela, nem a tampa da panela dela, este ser integral com a vivência dele da vida, né, da história familiar, ele está podendo contribuir a ela desenvolver essa parte afetiva que ela não teve. Então, olha como isso pode ser saudável. E muitas vezes a gente repete ciclo, porque meus pais me criaram assim, eu acabo vivendo, repetindo esses ciclos. E nem sempre quebrar ciclos de repetições são fáceis. Por isso, o apoio técnico da psicoterapia é fundamental nesses casos. E aí, na linha de culpabilidade, porque eu fico imaginando quantos pais, às vezes, ouvindo todas essas questões técnicas, podem em algum momento ter se sentido culpado, né, por algum momento em que fez uma intervenção ali com os filhos e nem está consciente disso. Portanto, atualizem-se. Às vezes você está com um desafio nesse momento para uma psicoterapia, mas informe-se, o Google está por aí, procure na comunidade, né, orientações, procure na escola, o que é possível fazer, informe-se, isso também é cultural, existem formas, mas aí como... os meus colegas colocaram aí, né? Existe a questão também do seu próprio comportamento, a vontade de ir atrás e modificar isso. Ou seja, apesar da sua história de vida, você pode escolher fazer diferente na sua vida como adulto. E se você encontra um relacionamento amoroso que te apoia nisso, para você se empoderar, ir para frente, desenvolver e construir uma família diferente daquilo que você viveu, isso é extremamente saudável e libertador. É isso, deixo aqui o meu contato, eu estou mais nas redes sociais pelo Instagram, jupieroni.psi, jupieroni.psi. Estou compartilhando aqui um pouco dessa cultura da Ásia também no momento, eu fico à disposição para compartilhar. Emerson, não sei se eu respondi tudo, se eu ultrapassei meu tempo, tá certo. Me diga aí. Tá tudo certo. Obrigado, professora Juliana, pela sua participação aqui no programa. Os mesmos 5 minutos eu vou dar para a doutora Verusca. Doutora Verusca, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Suas considerações finais sobre o tema e como que as pessoas podem encontrar a doutora Verusca. Olha, foi um prazer participar aqui, quero agradecer muito, foi muito bom estar com a professora, com o professor aqui também e contigo e poder refletir tantas coisas, né? Se a gente puder deixar essa sementinha no coração de quem ouviu, eu já estou muito feliz, porque às vezes a partir dessa semente tantos frutos podem surgir. A minha palavra, na verdade, é a seguinte: que cada um que esteja conectado com a gente aqui hoje possa fazer uma reflexão sobre sua vida. Como é que está a sua vida? Você realmente se sente pleno, feliz, completo? Está tudo realmente do jeito que você sonhou, planejou? Não está? Então, o que é necessário fazer? O que é importante fazer? É a gente buscar sempre o melhor para que a gente tenha qualidade de vida, principalmente quando a gente fala da questão mental. Às vezes eu percebo isso, a gente cuida da saúde, a gente vai em médicos, né? Procura sempre cuidar de atividade física, vai para academia, eu vejo muita gente colocando dessa forma, mas e a sua saúde mental? Porque sem ela, as outras coisas não funcionam bem. Então é importante que a gente comece a rever como é que está a sua forma de sentir as coisas, como é que está a sua vontade, como é que está a sua fé, como é que está a forma como você encara os seus desafios. Se você está sempre culpando o outro, ou se você está assumindo os seus erros, ou se você só está assumindo os erros de todo mundo, que também tem isso, né? Tem aqueles que parecem esponja, todo mundo joga suas culpas e a pessoa abraça. Então, que a partir desse processo, que a partir desse momento, você possa rever e buscar soluções para que você mude essa história. Não importa o que aconteceu, não importa o que já ocorreu na sua vida, os traumas que já aconteceram, o que importa agora é que se você hoje não se sente adequado emocionalmente, mas você pode dar passos. Você está querendo construir uma história?
Vamos mudar passos para que isso aconteça. Você está carente? Você está buscando relacionamento em cima de carência? Reveja isso, como eu disse agora há pouco. E o principal, quando a gente se ama, e isso tem que partir muito forte da gente, a gente não pode esperar que o outro ame você. Você tem que se amar primeiro. Até a Bíblia diz isso, que a gente tem que se amar primeiro, né? Então, é interessante isso. É uma regra humana. E até no maior livro, que é o maior livro vendido até hoje, que é a Bíblia, diz isso também. Então, será que está errado a gente se amar? Não, não está. Se ame primeiro, para que você possa, a partir de você, construir aquilo que você busca. E, lógico, entenda também que as pessoas não são perfeitas. Sempre vai ter uma coisa e você não pode se sentir infeliz também por isso. Você vai buscar adequações para que você saiba lidar com as diferenças que a gente vive entre as pessoas, né? E uma outra coisa importante, a partir do momento que eu decido construir uma família, eu tenho que fazer desse projeto o melhor projeto da minha vida ali naquele momento. Por quê? Porque eu vou ter muitas construções em cima disso. Eu vou construir o lado conjugal, eu vou construir parentes, familiares, eu vou construir filhos, eu vou construir uma história. E a partir disso, muitas coisas na sua vida vão mudar. Então é importante que você veja bem como você vai fazer isso, com quem você vai fazer isso, e quando você percebe que, peraí, eu não estou bem, as coisas não estão caminhando, eu vou buscar ajuda. Psicoterapia não é um fantasma que alguns ainda fazem. Psicoterapia é a estratégia científica para buscar entendimento sobre o que está acontecendo com você, uma avaliação do que está acontecendo e a adequação daquilo que é necessário vivenciar. Se você tem uma instabilidade, vamos buscar uma estabilidade melhor, né? Essa instabilidade não pode continuar fazendo parte da sua vida porque vai te atrapalhar como profissional, vai te atrapalhar com vida social, vai te atrapalhar em todas as áreas. Então, olhe no espelho, se ame primeiro, busque essas formas de tentar buscar aquele momento de construção positivo para você e multiplique isso. Quando você perceber que às vezes tem pessoas no nosso convívio que precisam de alguém que diga, olha, você não está bem. Às vezes precisa de um que diga, olha, não sei o que está acontecendo, mas você não está bem. Para que você possa ser um multiplicador também de saúde. Então, um abraço muito especial a todos vocês. Se vocês quiserem, eu tenho um canal no YouTube, o Doutora Verusca. Também estou nas redes, eu estou no Face, estou no Instagram, também como Doutora Verusca. Se você tiver dificuldade de me achar, o meu nome é com K, Verusca com K. Na hora que você coloca lá Verusca no Google, geralmente já sai. Se não colocar, coloca psicóloga e sai. Verusca psicóloga sai também. Como meu nome é diferente, é fácil de encontrar. Eu tenho um canal no YouTube que tem todos os tipos de vídeos de uma forma muito sucinta, prática, que você possa entender como lidar com as suas emoções. Um abraço aí a todos vocês e obrigada pela oportunidade. Tá joia, doutor. Eu que agradeço. Doutor César, os mesmos 5 minutos para o senhor comentar as suas considerações finais e também as suas fontes de contatos. Mais uma vez a minha gratidão pelo convite. A você, Emerson, e também um privilégio poder conhecer, né, a doutora Verusca e estar mais uma vez com a doutora Juliana no programa, que também já fizemos outros programas juntos aqui, né? 3 coisas que eu pontuo rapidamente aqui. Primeiro, estabelecer limites e frustrar filhos é parte do processo educativo. Falamos muito sobre isso. Guardem isso com vocês, né? É fundamental definir limites para diferentes instâncias da nossa vida. A frustração é parte do nosso processo de desenvolvimento. Segundo, é possível alcançar satisfação conjugal. Uma coisa que nós não falamos aqui, por exemplo, é que nós precisamos aprimorar a nossa comunicação. Nossa comunicação é ruim. Eu vejo famílias hoje se comunicarem por WhatsApp. Casais que só conseguem conversar via WhatsApp não conseguem ter uma conversa um com o outro. Isso, para mim, é um dado que mostra o nível de adoecimento da nossa sociedade, dos nossos relacionamentos, e eu acho que, em parte, guarda uma relação com aquilo que o Bauman chama de liquefação dos relacionamentos, de liquefação do amor, né? Nós vivemos uma sociedade totalmente líquida, que as estruturas que a solidificavam foram totalmente solapadas, e agora a gente não tem o que colocar no lugar, e todas as tentativas
acabam sendo frustradas, né? Acho que a gente precisa entender, é possível ser feliz, é possível ter a satisfação conjugal, mas a gente precisa cuidar de algumas áreas estratégicas, né? Eu só queria acrescentar um dado aqui, a doutora Juliana falou da meditação, e eu acho muito legal isso, né? Eu venho de uma tradição cristã, a tradição cristã ocidental praticamente ignorou os processos de meditação. O máximo que a tradição cristã faz é o processo de oração. Mas a meditação, na tradição cristã oriental, ela é muito valorizada, mesmo dentro do próprio judaísmo, né? Você busca na história e você encontra muito isso. Eu acho que é um dado importante para se resgatar, esse dado da meditação, até como uma fonte de fortalecimento dos vínculos familiares. Aprender a meditar juntos. E por último, a doutora Juliana, a doutora Verusca falaram da psicoterapia. Nós precisamos buscar autoconhecimento. Eu preciso entender de fato quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, eu consigo respeitar limites, eu sou uma pessoa mais confiante, eu consigo desenvolver autoestima, autoeficácia, né? Busque autoconhecimento, né? Entenda quem você é. Os meus contatos, eu estou no Instagram, @doutor.cesar.pinheiro, né? É um dos meus contatos. E também a gente sempre partilha aqui, né? Contato via celular 11 97633 1954, né? 11 976 331954, né? É um contato também para processo também de psicoterapia, contato clínico, né? Minha gratidão mais uma vez. Eu que agradeço. Pela participação, Emerson. Um abraço. Está certo, então estivemos hoje aqui com os nossos convidados. Muito obrigado a todos que participaram. Olha, nós vamos fazer um sorteio do livro dos sentimentos, né? Agradeço a todos. Nós vamos fazer o sorteio do livro dos sentimentos, como havia prometido para você. A Clínica Viva Psicologia, ela está fazendo aniversário, mais um ano, hein, da Clínica Viva Psicologia. E eu falei que todas as pessoas que se inscreverem no Instagram neste mês, lá no canal Clínica Viva Psicologia, você vai no nosso Instagram, são mais de 240 postagens sobre dicas de saúde, dicas psicológicas, né, sobre psicologia. Todas as pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal do YouTube, Clínica Viva Psicologia, nós vamos sortear um livro dos sentimentos. Então você que não ganhou hoje, não fica triste não. Vamos ter sorteio até o final do mês aqui, todos os nossos programas, praticamente nós estamos sorteando um livro, né? Então vamos sortear mais de 10 livros, ó, todas essas pessoas, você que está aí no YouTube acompanhando, se inscreveram nesses dias aqui, nesses dias desse mês, no canal Clínica Viva Psicologia. Então você vai estar concorrendo até o final do mês ao livro dos sentimentos, tá? Então, ó, 287 pessoas vão participar desse sorteio agora. As pessoas que estão sendo sorteadas, que já ganharam o livro, nós estamos tirando do sorteio, então você já ganhou o seu livro, né? Para uma pessoa só não ganhar duas vezes, e você vai ter essa chance. Então, se você quiser, dá uma paradinha agora, pega o seu celular, abra aí o Instagram, né? Você vai lá na lupa, clica lá, Clínica Viva Psicologia, tudo junto, Clínica Viva Psicologia. Aí você se inscreve no nosso canal e você também vai concorrer ao nosso livro dos sentimentos, tá certo? Enquanto nós vamos preparando o sorteio, eu quero mandar um abraço aqui, várias pessoas, centenas de pessoas parabenizaram o nosso programa. Eu separei algumas aqui para não ficar muito estressante também e também não muito longo. Quero mandar um abraço para Solange Oliveira, muito interessante o programa de hoje. Market PH, aí marquei a presença no programa de hoje, hein? Rosimeire Gomes, quantas informações legais, aprendendo muito com o programa. O programa está top dos tops. Vilma Mendes, que programa maravilhoso e esclarecedor. Rosita Soares Pires, bom dia. Hoje o programa está especial. Informações, o programa merece muitos likes. Gratidão. Parabéns pelo excelente programa. Estou aprendendo muito com vocês. A Ana Lúcia Montejani também. Parabéns pelo esclarecimento desse assunto, foi muito importante. E por aí vai, né? Parabéns, a Indiara que também mandou o áudio pra gente, simplesmente fantástico, programa de extrema necessidade. Todos nós precisamos evoluir como seres humanos e uma das formas é cuidar bem da nossa saúde mental. Meus parabéns. E por aí vai, né? Marcelo Alexandre, excelente programa, parabéns. Rita Oliveira, aprendi demais com vocês hoje e por aí vai, né? Então muitas pessoas, eu não vou citar todas, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, mas obrigado a todos pelo carinho. Vamos então ao sorteio do livro dos sentimentos. Vamos lá, Wesley. Quem ganhou o livro dos sentimentos hoje foi
Álvaro? Ah, você me cortou aqui, eu não sei quem é. Álvaro Júnior parece, né? A hora que eu fui ver, sumiu. Álvaro Júnior. Álvaro, nós vamos entrar em contato com você. Você se inscreveu no nosso canal do Instagram, você se inscreveu no Clínica Viva Psicologia e você ganhou o livro dos sentimentos, tá? Os demais, continue lá. Da próxima semana tem mais sorteio. Você vai se inscrever no nosso canal Clínica Viva Psicologia. E você vai concorrer ao livro dos sentimentos. Obrigado a todos, gente, obrigado pelo carinho, né? Hoje não tenho consideração final, não tenho mais tempo, já estão me expulsando aqui da rádio. O pessoal já tá, vai embora. Não temos mais tempo. Obrigado a todos pelo carinho, obrigado pela sua audiência, obrigado por você fazer parte do programa Respondendo Suas Dúvidas. Espero que esse programa tenha ajudado muito você, tá bom? Um beijo no teu coração, fiquem todos na paz. Até amanhã com mais um programa Respondendo Suas Dúvidas. Tchau pra todos. Você ouviu o programa Respondendo Suas Dúvidas. Continue conectado com a gente através do redeamorigraça.com.br. E amanhã estaremos de volta aqui, neste mesmo horário.